Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Meu nome é Bianca e sou estudante do 5º ano de Odontologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e sob orientação do professor Francisco, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre cárie na primeira infância. Qual o impacto na vida das crianças? Para a gente entender o que é cárie na primeira infância, nós precisamos entender primeiro o que seria cárie e como ela acontece. Então, a definição de cárie diz pra gente que a cárie dentária é uma doença. Sim, a cárie dentária é uma doença. Ela é multifatorial, o que eu vou explicar com mais detalhes para vocês no próximo slide, é dinâmica e não é transmissível. Isso significa que a doença não é transmitida de uma pessoa para outra, como por exemplo em casos de gripe. A gente pode entender também que a cárie é um desequilíbrio no meio bucal, ou seja, na boca, que é causada pelo acúmulo de biofilme, a placa dentária, o consumo frequente de carboidratos fermentáveis, que são os açúcares, e presença de micro-organismos, as bactérias. Eu disse para vocês na definição da cárie que a cárie é uma doença multifatorial. Mas o que isso significa ser uma doença multifatorial? Isso significa que existem vários fatores que são relacionados com o desenvolvimento da cárie, sendo que esses fatores podem ser biológicos, comportamentais e sociais, relacionados ao ambiente que a pessoa vive e à própria pessoa. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Nela a gente pode ver que há vários fatores, como por exemplo o dente, a placa dentária, o tempo e a dieta. E isso significa que além da presença da placa, aquela sujeirinha que fica nos dentes quando a gente não escova, das bactérias e do consumo de alimentos, como por exemplo o açúcar, a cárie também vai depender da quantidade de alimento com açúcar que comemos, quantas vezes comemos esse alimento e qual tipo de açúcar desse alimento. Ela vai depender também se deixamos de escovar o dente, se a gente sabe escovar os dentes de forma correta, de como é a sua saliva, das espécies de bactérias que vivem na sua boca, entre outros fatores. E o desequilíbrio entre esses quesitos vai levar a uma destruição da estrutura do dente. É como se fosse, então, um quebra-cabeça, onde cada parte é importante para a gente ter um equilíbrio na saúde bucal. Nós temos um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que a cárie dentária é a doença crônica não transmissível mais prevalente do mundo, afetando mais de 2 bilhões de pessoas, sendo que dessas pessoas, 600 milhões são crianças. Então, se a gente pensar que no mundo há por volta de 8 bilhões de pessoas, esse dado é bem significante. A primeira infância é o período desde o nascimento do bebê até os 6 anos de idade, e é um período muito importante para o crescimento e desenvolvimento daquela criança. Nesse período, as crianças possuem o que chamamos de dentes de leite, que cientificamente são chamados de dentes descidos. E quando esses dentes descidos possuem partes deles cariadas, quando foram perdidos ou então restaurados com algum tipo de material, como por exemplo a resina, que é a famosa massinha, devido à cárie, é chamado então de cárie na primeira infância. Os dentes de leite possuem diversas funções, como por exemplo falar, mastigar e engolir, e são importantes para o sorriso e a autoestima da criança. Os dentes de leite ocupam espaço na boca e guiam a localização dos dentes permanentes, que estão se formando embaixo deles, no osso da mandíbula e da maxila. Então, se os dentes de leite forem perdidos muito cedo, devido à cárie, por exemplo, os dentes permanentes podem não ter espaço suficiente para crescer no lugar correto, levando a problemas no encaixe dos dentes, na forma que a gente morde e é o que a gente chama de maloclusão. Mas como será que acontece a cárie? Aqueles restos de alimentos que ficaram na boca, porque os dentes não foram escovados, principalmente os alimentos que têm carboidratos fermentáveis, que são os açúcares, vão ser fermentados pelas bactérias, ou seja, eles vão servir de alimento para essas bactérias que vivem na nossa boca, principalmente uma bactéria chamada de Streptococcus mutans, que é relacionada à cárie. Depois que elas fermentarem aqueles alimentos, vai ser produzido um ácido que vai corroer o dente, em um processo chamado de desmineralização, onde parte dos minerais do dente, como o cálcio e o fosfato, vão ser perdidos porque o pH do ambiente está muito ácido. E com o passar do tempo e vezes que essa desmineralização acontece, isso vai levar ao que chamamos de cárie, sendo uma mancha branca ou então uma cavidade.
A causa, então, da cárie na primeira infância vai ser relacionada principalmente ao consumo frequente de algum líquido, como, por exemplo, o leite ou o suco, associado, ou seja, junto com alguma substância que contenha açúcar, como, por exemplo, achocolatados, fórmulas infantis ou o próprio açúcar, e que geralmente são dados em mamadeira antes do bebê dormir. Essas cáries são cáries agressivas e que se espalham rapidamente para todas as partes do dente, levando a consequências negativas para a vida da criança, como dor, perda dos dentes de leite, que vai levar a todos aqueles problemas que eu comentei, vai levar também a dificuldades para falar, para mastigar, para engolir, afetar a beleza dos dentes e do sorriso e, consequentemente, a vida das crianças como um todo. A cárie na primeira infância severa também é conhecida como cárie de mamadeira. Isso é porque ocorre geralmente em crianças que bebem a mamadeira à noite, contendo aquele líquido adoçado, dormem sem escovar os dentes, deixando aquele leite e o açúcar dentro da boca por um período longo de tempo, e isso acontece com frequência. Naquela imagem que eu mostrei dos fatores que estão relacionados à cárie, um desses fatores era a saliva. O papel da saliva na nossa boca é que ela atua como um fator de proteção contra aquele processo de perda de minerais, a desmineralização, pois a saliva possui uma capacidade que a gente chama de capacidade tampão, neutralizando os ácidos produzidos por aquelas bactérias e aumentando também o pH da boca. Só que o que acontece é que durante a noite, a quantidade de saliva presente na nossa boca vai diminuir, e além disso, os movimentos dos músculos dos lábios e da língua, que ajudam no espalhamento da saliva e da limpeza dos dentes, também vão diminuir, deixando os dentes mais suscetíveis aos ácidos. E qual seria o papel do íon flúor presente no creme dental em relação à cárie? O íon flúor é o elemento mais eletronegativo da natureza e é encontrado em muitas fontes, como a água, o solo, os alimentos e no creme dental. O flúor forma uma camada protetora do dente, chamada de camada de fluoreto de cálcio, dificultando o processo de desmineralização e ajudando em um processo chamado de remineralização, onde os minerais são devolvidos à estrutura do dente, para que aquele equilíbrio seja alcançado novamente. Além disso, o íon flúor interfere no metabolismo das bactérias, reduzindo a capacidade delas atuarem nos dentes. Por conta disso, como medida de prevenção da cárie, o creme dental e as águas de abastecimento público possuem ou devem possuir o flúor. É importante a gente falar que o leite materno, aquele que é dado pela mãe, é uma fonte essencial para o bebê, pois contém todos os nutrientes essenciais que ele precisa nos primeiros meses de vida, incluindo proteínas, vitaminas, carboidratos e minerais. Ele é perfeitamente equilibrado para atender às necessidades nutricionais do bebê e, além disso, é rico em anticorpos, enzimas e células imunológicas que ajudam a proteger o neném contra doenças. É recomendado pela Organização Mundial da Saúde que seja feita somente a amamentação com o leite materno até os 6 meses e que seja mantida até os 2 anos de idade ou mais. E se por um lado, o leite com açúcar na mamadeira aumenta o risco de uma cárie, somente o leite materno não, porque não é adicionado nenhuma substância que contenha açúcar a ele. E o que as associações de saúde recomendam em relação ao açúcar? A Associação Internacional de Odontopediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos devem evitar alimentos com açúcar. Além disso, eles enfatizam a importância de diminuir o consumo de açúcares em alimentos e bebidas, pois o açúcar pode ser o vilão, além da doença cárie, também da obesidade e da diabetes, por exemplo, afetando a saúde como um todo. E essas medidas são tomadas com o objetivo de diminuir a quantidade e as consequências negativas da cárie na primeira infância no mundo todo. Então, retomando a pergunta inicial de qual o impacto na vida das crianças em relação à cárie de primeira infância, a cárie pode afetar não somente os dentes, mas a qualidade de vida e a saúde e bem-estar do corpo da criança. A dor que é sentida devido à cárie leva a uma dificuldade da criança para conseguir dormir, o que vai resultar na diminuição da produção dos hormônios do crescimento, afetando então o crescimento e o desenvolvimento da criança e levando a uma diminuição do peso e da altura. Em 2019, foi realizada uma declaração em um congresso mundial de odontopediatria, chamada de Declaração de Bangkok, onde esse congresso reuniu especialistas de odontopediatria de todo o mundo para discutir e promover a saúde bucal das crianças.
A declaração reconheceu a necessidade de uma abordagem envolvendo não apenas os dentistas ou odontopediatras, mas também médicos pediatras, educadores e pais, para garantir uma saúde bucal adequada a todos. Então, entre os principais pontos considerados nessa declaração estavam a prevenção como base para uma boa saúde bucal em crianças, o que inclui, por exemplo, a educação sobre higiene bucal adequada, a promoção de uma dieta saudável e o uso de medidas preventivas pelos profissionais de saúde. O atendimento adequado, onde o documento enfatizou a necessidade de um atendimento odontológico de qualidade para as crianças precocemente, ou seja, desde o pré-natal odontológico para gestantes, acompanhando essa criança desde o nascimento até a vida adulta. E a promoção de saúde bucal nas escolas, como parte das atividades escolares. E isso vai ajudar também as crianças a desenvolver hábitos saudáveis desde pequenas. Então vamos retomar o que a gente aprendeu até aqui. A cárie dentária é uma doença que afeta nossos dentes. Ela é resultado de um desequilíbrio na nossa boca, causada pelo acúmulo de uma camada chamada biofilme, pelo consumo frequente de carboidratos fermentáveis, os açúcares, e pela presença de bactérias. A cárie é multifatorial, ou seja, vários fatores estão envolvidos em seu desenvolvimento. E o equilíbrio entre esses fatores é crucial para evitar a cárie. Durante a primeira infância, as crianças possuem dentes de leite, que são conhecidos como dentes decidos. E quando esses dentes de leite sofrem uma cárie, é chamada então de cárie na primeira infância. A cárie acontece quando não escovamos os dentes, onde os resíduos de alimentos se acumulam na nossa boca. As bactérias, então, se alimentam desses açúcares e produzem ácidos que corroem o dente. Com o tempo, isso vai resultar na cárie, que pode se manifestar como uma mancha branca ou então cavidades. As associações de saúde recomendam limitar o consumo de açúcar que aumentam os riscos de cárie e de outras doenças também. A cárie na primeira infância pode afetar não apenas os dentes, mas também a qualidade de vida da criança. E o melhor remédio para tudo isso é a prevenção. Bom, pessoal, essas foram as referências que a gente utilizou para explicar esse conteúdo para vocês. E aqui eu deixo o meu contato e uma frase. Muito obrigada pela atenção.